Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Aqui é Marcelo Fenol, sou cervejeiro caseiro. Hoje eu estou aqui com o Marquinho da Máfia Beer, uma cervejaria aqui de Brasília, né? E aí hoje o bate-papo vai ser como é que a gente sai aí desse momento do cervejeiro caseiro até um dia a gente chegar a ser um cervejeiro mesmo por profissão. Então, Marquinho, se apresenta aí, dê suas boas-vindas. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Marco Aurélio, conhecido no meio cervejeiro como Marquinho. Venho na labuta aí da cerveja artesanal há 9 anos, desde das panelinhas em casa, aquele sonho de produzir uma cerveja especial que não encontra no mercado, e hoje em dia trabalhando com isso no nosso segmento cervejeiro de Brasília. Maravilha, maravilha. Em outro vídeo, Marquinho, eu tive a oportunidade de falar pro pessoal, né, como é que eu comecei. Que eu acompanhava um colega, né, o Rodrigo Baqueiro, você deve conhecer ele, e aí Sim. eu quis fazer assim, não, quero fazer uma cerveja sem equipamentos. Eu comecei a fazer 5 litros numa espagueteira. Como é que você começou a fazer a cerveja? O que que deu esse start assim da tua primeira cerveja caseira? Bom, Marcelo, eu venho do ramo da gastronomia e acabei fechando meu restaurante. Nisso, eu fiz uma viagem para o sul do país, lá para Florianópolis, e de férias, né, aproveitando, tomando muita cerveja boa por lá, e acabou que conheci a possibilidade de produzir cerveja artesanal em casa, cara. No meio dessas andanças, lá na Ilha Mágica, eu fui convidado para poder participar de uma quinta-feira na casa do engenheiro. E aí esse engenheiro produzia cerveja artesanal na casa dele. Eu lembro que era uma cerveja de trigo com tangerina e a outra era uma American Pale Ale, cara. Eram cervejas muito boas. É, Poxa, preço irrisório que o cara vendia era só para poder ajudar as custas da produção dele e ajudar com a faculdade que ele se mantinha lá de engenharia. E nisso eu vi a possibilidade de produzir dentro de casa uma cerveja tão boa. E depois dessa viagem eu cheguei em Brasília, tinha uns barris de inox em casa e acabei ficando meio que doido, pirado nessa ideia de produzir cerveja em casa, né? E há muitos anos atrás, quando começou a história de cerveja artesanal no Brasil, eram poucas pessoas que falavam, né? Então a gente tinha o Ricardo Rosa no Rio de Janeiro, a gente tinha depois o Boto que deu prosseguimento aí nessa história de cerveja artesanal. Foi o início da Bode Brown do Samuel. Samuel tinha acabado de sair das panelas de 250 litros e foi para as panelas de 1.000 litros, se eu não me engano, que ele tinha acabado de comprar da Gisa. Eu fui aí, nessa história de procurar conhecimento e tudo mais. A gente tinha uns fóruns, cara, de cervejeiro no Yahoo, se eu não me engano. E aí a gente tinha o Rottenford Brew, que é lá de São Paulo, um engenheiro, e mais uns dois outros caras que falavam muito bem, tinham conhecimento. O Ming, que é de São Paulo, que foi o cara que estava desenvolvendo a primeira máquina de malteação caseira no Brasil. O cara pegou uma máquina de lavar roupa, cara, de lavar e secar, e fez um processo de malteação dentro da máquina, uma coisa muito doida. E por aí foi o crescimento de vontade, né, de produzir cerveja artesanal. E dentro de tudo isso, eu tinha um site que era Cia da Cerveja, a Karina, que era lá do sul também. Ela ficava em Itajaí. Ela revendia grãos, receitas, ensinava. Então, ela fazia um passo a passo de produção de cerveja artesanal. E eu acabei comprando dela uns 3 kits de cerveja. Falei no que eu queria, no que eu gostava de beber, e eu falei para ela, eu gosto mais ou menos disso. Me vê uma receita disso. E aí eu me lembro que a primeira receita que eu fiz foi uma Red Ale, e essa Red Ale hoje em dia está no nosso portfólio, chama Dum Dum.
Legal. É uma cerveja que, para o meu paladar, agradava muito, né? E aí comprei os insumos com ela e aí fiquei na missão de montar o equipamento, né? Então, consegui abrir os barris, consegui cortar as tampas, transformar eles em panela, né? Soldando, fazendo os níqueis, porque não tinha nada disso, não tinha conhecimento, né? Então, eu fui para uma indústria que fazia balões de concreto, cara, aqui em Brasília. E aí, esse pessoal até hoje ficou grande amigo, sabe? A gente já fiz mais de um equipamento com eles e fui desenvolvendo os equipamentos próprios. E aí comecei com 2 panelinhas de barril de 50, fiz acho que 3 batches de 20 litros e depois arrisquei já um de 40. Naquela época você ia dominando, né? A introdução da levedura, como que era o processo fermentativo, e aí vai, todas as fermentações eram quentes, né? Aquela coisa, aquela bagunça. Comecei a produzir numa casa, uma primeira abraçagem, fui produzir numa casa quando deu 4h30 da manhã, a esposa desse meu amigo tinha acabado de casar. Os Marquinhos, pega essa tralha e sai daqui, senão vai acabar o casamento agora. E aí saí Caramba, correndo. Mais ou menos isso, Fernão. caramba, que doido. Então era um sisteminha lá a gás, né, que você fez, cortou os barril e tudo, né? E como é que você fermentava? Fermentava em galão de água de 20 litros. Legal. Já tinha uma geladeira e tudo mais? Tudo temperatura ambiente. Ficava na prateleira num galpão na casa da minha mãe, onde ela produzia arranjo de flor. Então tinha uma área bem legal lá para poder produzir, né? Então tinha pia, bancada, e um fogãozinho de 2 bocas daquele industrial. Uhum. Maravilha, maravilha. E aí, como é que você aprimorou seus conhecimentos naquela época? Porque era bastante difícil, né? Eu mesmo, primeiro eu só tinha acesso ao livro do Palmer, né? Que era tudo muito difícil. Mas depois, cara, eu acho que quando eu tive acesso a quadrilogia lá, né? Do Yeast, Hops, Malt Water, cara, aquele para mim foi o meu primeiro grande salto de conhecimento, assim. Como é que foi o teu desenvolvimento? Bom, dentro desse início, né, de produção, comecei nessas produções que eu te falei com a receita de bolo da Karina. E depois disso, batia muito papo com a Karina, tinha os fóruns, e aí tinha o banco de dados dos fóruns, onde a galera ia colocando os materiais de estudo, tudo em inglês. E também, aí conversando com ela, ela falou, Marquinhos, o Samuel vai colocar um curso de produção de cerveja caseira. Eu falei, sério? Beleza, eu fiquei com aquilo encucado. E aí era o Samuel que dava o curso junto com o André Junqueira da Morada. Uhum. Eram os dois. Cheguei lá Mas para lá em Curitiba, né? Curitiba. E aí peguei e fui para lá. Na hora que cheguei lá para poder ver a questão de produção, eu falei, pô, o que eles estão falando eu já sei produzir, né? Tinha algumas coisas novas, alguns cuidados a mais, né? Questão de levedura, sais de água, o pitch que cada cerveja precisava. Então tinha uma complexidade um pouquinho maior, mas o beabá, isso aí já estava sendo feito, né? Não tinha por onde fugir. E, e aí o conhecimento, muita coisa da prática, sabe, Fernão? Fui estudando, fui produzindo, muita abraçagem. Teve mês de eu fazer 22 braçagens no mês, cara. Coisa de Olha. louco. E o que você fazia com essas cervejas? Era amigos? Passava para revendia entre os colegas? Passava para os colegas? As produções eram pequenas, eu só fui aumentar as produções depois sei lá, um ano de cerveja, né? Era 20, 40 litros, e era tudo motivo para poder fazer festa, cara. Era churrasco o tempo todo e os amigos para poder beber a criação. E os insumos tinham que vir tudo de fora, né? Porque ver tudo não tinha quase nada aqui, né? Não, Brasília não tinha nenhum É, brew Brasil não shop, tinha. Uhum. não tinha nada. Na época estava se formando a Serva Candanga,
O Rodrigo Baqueiro, né, é amigo também, e fez parte do início da minha história de homebrew. Ele também provou a primeira cerveja, estava com gush, levedura, invasei com levedura, foi bem engraçado. E aí fui produzir uma cerveja com ele na casa dele. Ele tinha um Hermes de automático lá, bem legal. E tinha E nesse Kegerator, cara. Em 1990 o cara já tinha um Kegerator. direito azul lá da Stephen, como é que era? Você lembra o nome do site dele? Ai, cara, não lembro. Não lembro. Cara, tinha Mas um ele já passaporte. fazia até os reguladores, né? Hã? Os reguladores, ele tinha várias dicas de regulador já, de Tinha. moagem, um monte de coisa. O Baqueiro, ele foi o cara que foi precursor aqui em Brasília, né? Ele começou com equipamento também bem simples, fazendo na caixa térmica, um estilo aí americano, né? De braçagem. E aí depois que ele foi para as panelinhas, fez um Hermes e bem, ficou bem legal o equipamento. E aí foi criando a curiosidade, né, de produzir, de como extrair cerveja de vários equipamentos e aí ficou nessa vida de sempre querer produzir algo diferente em um equipamento novo ou com melhorias, né? Então, Exato. por aí. Maravilha. E aí, como é que foi depois a mudança para pensar assim, começar a pensar grande? Eu lembro que você teve uma fase intermediária, mas ali você já pensava em trabalhar com cerveja? Não, não, Fernal, essa mudança foi uma coisa assim, e foi muito quando eu me mudei, né? Eu saí da casa dos meus pais e vim morar sozinho. E nisso eu tinha muito tempo livre, né? Eu trabalhava com meu pai no ramo imobiliário e voltei a trabalhar com ele no ramo imobiliário e não tinha um tempo muito preso, né? Um tempo livre e acabou que eu fui produzindo e casa de solteiro, né? Imagina, festa o tempo todo. E aí o pessoal foi provando minha cerveja, foi gostando, falou, poxa, Marquinhos, tá bom, hein? E com isso fiquei encucado. E aí teve uma festa, cara, que a Marina, do Oh My Beer, ela e o André, que Uhum. hoje donos do Teto, elas tinham o primeiro clube de assinatura de cerveja artesanal aqui em Brasília. E aí eles fizeram um evento chamado Panelada. A gente reuniu os cervejeiros caseiros daqui de Brasília para poder expor nossa cerveja. Acabamos vendendo essa cerveja artesanal que a gente produzia para os clientes. E, cara, formou fila, cara, em Legal. frente. Assim, ó. E aí a gente viu que realmente a aceitação era boa para o produto, a gente estava no caminho certo, né? Tava fazendo uma boa cerveja. E depois disso, eu quis aumentar meus equipamentos. E aí voltei à procura, né, de materiais para poder montar um equipamento que, poxa, onde Você é que eu lembra vou que ano que comprar? era isso? Que ano que era? Olha, Fernão, eu acredito, cara, que vai ser pelo meado de 2013, 2014, tá? Uhum. Eu me lembro, eu com o Dudu, da Corina, a gente saiu para poder rodar uns ferro velho atrás de inox e tudo mais, e eu achei um boiler, cara, de inox 304. E aí o negócio era muito grande, eu dividi ele em três partes. Eu fiquei com duas partes, um anel e uma parte de baixo, e o Dudu ficou com mais uma outra parte. E dessas duas partes eu fiz duas panelas para mim. Fiz um fundo, coloquei um mexedor, e aí ficaram minhas panelas de 150 litros. A Massa. priori, fiquei com elas no fogo, mas logo vi que não ia resolver e coloquei a fervura para a parte elétrica. E aí subdimensionei tudo, né? Coloquei uma resistência de 15 mil e o negócio, na hora que fervia, transportava a cerveja para fora. Era uma coisa de louco. E aí por aí foi, né? As brincadeiras, e a gente ia ter um outro evento, aí resolvemos produzir um monte de coisa.
nessa época eu estava na segunda gestão da Serva Candanga. Eu me candidatei e acabei pegando a presidência junto com alguns cervejeiros caseiros daqui de Brasília hoje em dia, né? Que estão aí, caseiros não, desculpa, comerciais estão aí hoje em dia. Então, a gente teve essa transição, foi um momento bem legal. E logo após essa mudança de equipamento, eu botei na cabeça que realmente eu queria produzir cerveja, né? E, e acabei voltando para Curitiba. Eu fui fazer um curso de empreendedorismo no meio cervejeiro para poder entender as possibilidades, o que a gente tinha de crescimento na área, né? Tinha saído esse curso, que era um curso técnico de empreendimento, empreendedorismo no meio cervejeiro, e ao mesmo momento estava tendo um da FGV de gestão de cervejarias. E acabou que eu optei por fazer esse técnico lá na Bode Brown. Foi uma parceria aí que o Samuca fez, trouxe vários profissionais de peso aí na época. Lembro que o Rafael Mosqueta, do IPADEI, deu aula. Eu não vou lembrar o nome dele, da Diabólica, que hoje ele estava na área de comércio da Layback ou daquela outra grande, lá do sul também, que a Layback produzia. E tiveram alguns professores, né, bons do meio, que instruíram, né, viram a possibilidade do que o mercado tinha, e dali saíram, cara, grandes profissionais. Você vê que os meninos hoje que estão aí dominando a cena cervejeira lá do sul são Exatamente. grandes desse curso, né? Então, foi bem legal. Que bacana. E como é que foi essa virada aí que falou assim, não, agora vai ser fábrica mesmo? Como é que você Bom, começou? Como é que você pensou em equipamento, produção, né, entrada, saída, fornecedor, cliente? Como é que virou isso aí? no meio desse caminho todo, Fenol, um amigo meu me apresentou o primo dele. Falou, ó, Marquinhos, tem que te apresentar um primo meu. Ele tem uma cervejaria, só que ele arrendou a cervejaria para um amigo porque estava cansado, ele é doente, ele é dentista e estava cansado, já não aguentava mais a cervejaria, não tinha dado certo, a mulher dele ficou meio brava, por aí vai. Né? Falta de tempo, o empresário sempre, ele trabalhando muito, ainda mais dois empregos, a mulher fica brava mesmo. E Exato. aí, sim, e aí, você quer os equipamentos, quer comprar a fábrica? Eu falei, não, comprar a fábrica eu não quero. Ele falou, então tá bom, vou fazer o seguinte, o rapaz que me arrendou, o meu amigo, não tá dando conta de tocar, e eu não tenho onde botar os equipamentos. Você quer ele para você? Eu falei, quero, mas eu não vou montar a cervejaria agora, eu preciso de conhecimento, porque sem conhecimento eu não tenho capacidade de tocar isso aí. E aí passei, sei lá, 1 ano e 8 meses, mais ou menos, estudando. Rodei aí um pouco as cervejarias lá pelo sul. Eu tenho um mentor que é o Evandro Zanini. O Zanini me chamou e falou, Marquinhos, vem para cá, eu vou te dar um intensivão dentro da fábrica. E aí eu fui lá para dentro da Lund e ele abriu Massa. tudo, vamos por todos os processos, desde ligar caldeira, moagem, produção, envase, lavagem de barril, lavagem de tanque, SIP, transferência de levedura, por aí vai. Então foi um intensivão que eu fiz aí com o Zeninho e devo a ele grande parte do meu conhecimento. Bacana, cara. Poxa, que história legal, hein? E aí, então, no momento você chegou e foi construir a fábrica, né? E aí, como é que você pensou isso daí? E aí eu fiz um plano de negócios junto ao Sebrae para poder viabilizar o projeto, captar recursos. Entraram mais 2 sócios para poder capitalizar e a gente dar start nisso aí. E como eu nunca tinha mexido com um equipamento grande, ainda mais esses que estavam parados, né? Eu acabei fazendo um teste de equipamento, como que ia produzir alguma coisa naquele equipamento.
Então, eu montei na casa da minha mãe os equipamentos, fiz, sei lá, acho que umas 3 braçagens lá. A primeira durou 48 horas, botei um costelão no fogo e comecei a abraçagem de uma Vitibia. Tudo para poder dar errado, né? Eu tinha filtros que eu tinha mandado fazer, eu consegui entupir com a quantidade de trigo. A, a válvula do pescador não abria, não conseguia coletar o mosto do fundo da panela, era Caramba. coisa de louco, terrível. Então eu fui montando, fui produzindo até ajustar um pouco o equipamento e achar um espaço para poder montar a fábrica onde hoje ela está instalada, né? E aí, com a fábrica instalada, foi o meio de colocar todo o sonho em realidade, né? Começar a trabalhar. Aí a gente começou a abrir o bar da fábrica para poder atender os clientes e vender nosso chopp, porque não tinha os bares e restaurantes, não iam dar conta de absorver tudo que a gente tinha de produção, né? Imagina, eram, sei lá, 6.000 litros, 7.000 litros de chopp naquela época, no início, onde, sei lá, deviam ter umas 3, 4 casas de cerveja especial no máximo, e consumiam, sei lá, no máximo 500 litros no mês. O que eu ia fazer com o restante do chopp, né? E aí a gente abriu o barzinho da fábrica para poder vender para o consumidor final. E até aquele momento estava bem legal. Eu juntei a parte da gastronomia, fazia algumas coisas de comida lá. Então, produzia durante a semana, vendia no final de semana. E a esposa já começou a ficar brava, né? É Porque muito trabalho, né? trabalhar e não dar tempo para ela, aí é complicado. E por Verdade. aí foi. O bar ficou por algum tempo. Daqui a pouco os bares e restaurantes começaram a crescer. A gente conseguiu firmar uma parceria com o Cão Velho aqui de Brasília, o Henrique Fogaça. E ele começou a ter toda a demanda do nosso chopp da fábrica. E aí acabou que eu parei de vender para os outros, só estava vendendo para ele, para poder dar conta da demanda, ainda faltou chopp. E foi Caramba. um marco aí no crescimento da máfia, foi esse atendimento dessa âncora para gente, que deu alicerce para que hoje a fábrica estivesse de pé e com vitalidade, né, para poder estar aí no mercado. Legal. E lá no Cão Velho você vendia todos os teus estilos ou era um estilo mais... No Cão Velho, quando a gente começou, a gente estava só com o American Lager, a APA e a IPA. Eram os 3 únicos rótulos que a gente produzia na fábrica, tá? E até hoje, lá no Cão Velho, a gente vende esses rótulos fixos lá. Porém, a gente tem uns lotes sazonais também, né? Então, sejam as cervejas envelhecidas, como também as sours, umas coisas mais diferentes que a gente tem feito. Então, tem sido mais ou menos assim, Fanal, nossas vendas, nosso portfólio, que a gente tem trabalhado. Legal. O que eu estou vendo é que para quem está querendo pensar num negócio, que às vezes ele não precisa se preocupar assim, poxa, eu preciso ter 50 empresas clientes, né? Às vezes uma empresa consegue ser o suficiente para suprir toda a tua venda, não é? Sim, justamente. Muitas vezes a gente necessita dedicar um tempo a mais para o cliente, né? Daquela atenção de ensinar ele a vender o nosso produto. Uhum. Apesar do produto ser muito bom, mas o funcionário dele que está ali na linha de frente, muitas vezes não tem aptidão, né, de ter uma extração no chopp perfeito, uma angulação de copo para não ter desperdício no barril, né? Qual o tempo certo de serviço para o cliente atrás do balcão. Tudo isso conta, né? A temperatura do chopp, a A própria velocidade. limpeza, né? A limpeza ali né, que a gente vê E muito, né? é muito legal, né, cara? Você poder participar de uma experiência para o cliente dentro da casa dele.
Então, esse alicerce, acho que tem que caminhar junto, sabe, Fernão? Não é só fazer a cerveja, não é só entregar o barril. Você tem que apoiar o teu fornecedor. Ele está fornecendo o teu produto para os demais clientes dele, né? Então, não dá para ficar só no elo dentro da panela, né? Apesar de que a paixão é muito grande pela produção, mas a venda é 99% da cervejaria. Não dá para você ficar só bitolado na produção, porque o barril não se vende sozinho, né? Tem todo esse Tá? trâmite. Além de não se vender sozinho, ele estraga, né? Que é o pior. Dá dó, né? Agora no Covid a gente está vendo aí cervejarias fora do Brasil jogando cerveja fora porque não podem serem comercializadas. É chato, né? É. E aqui, graças a Deus, as fábricas que estavam com grandes produções aí para não perder, fizeram ações sociais, né, para poder colocar esse produto na rua e acaba gerando uma ação para dentro da cervejaria, né? Pois é, que bom, né? E como é que é o relacionamento com o fornecedor, Marquinhos? É uma coisa tranquila ou uma coisa um pouco complicada também? Marcelo, fornecedores, existem alguns hoje no meio cervejeiro, né? E eu tenho sorte porque desde quando eu comecei a comprar um grande volume até hoje, eu meio que fidelizei com esse fornecedor, né? Então eu tenho uma boa conversa com eles, faz-se o pagamento tanto em boleto quanto em cartão de crédito, hoje tem essa facilidade, né? E, poxa, o tanto de fornecedor que tem hoje no mercado, você pode escolher, consegue negociar, se adequar o que você mais tem facilidades de diálogo, né? De Uhum. repente. Hoje, vamos falar assim, a acessibilidade à internet está aí. Você entra no computador, pede levedura fresca que você quer, pede malte do que você quer, para qual tipo de cerveja que você quer, e chega na sua casa com no mínimo de uma semana, no máximo, quando vem de outro estado, sabe? Então facilita tudo isso. Fermentadores, olha a gama de fermentadores de rotomoldado, de inox, por aí vai. Então, a cena cervejeira, hoje, quem quer produzir, seja em pequena escala ou em grande escala, o sonho está aí, é o mesmo. Agora, o investimento é que muda, né? Então, cada fornecedor vai ter seu preço e suas parcerias. É mais ou menos por aí. Legal. E com essa tanta variedade de fornecedor, né, um dos problemas que alguns negócios têm, que é às vezes a falta de produto, sazonalidade. No mundo cervejeiro, você vê essa questão de sazonalidade ou não? É uma coisa bastante contínua? A gente tem algumas sazonalidades, né, de microclima por questão dos insumos que nós temos, Marcelo. A levedura, graças a Deus, a gente tem um banco grande guardado já aqui, tanto no Brasil quanto fora, as possibilidades. Você tem laboratórios já produzindo aí as cepas para cada estilo de cerveja que, graças a Deus, está bem seguro. E produção de insumos, né? Malte e lúpulo, vamos dizer, matéria-prima principal. Você tem produção já no Brasil, mas já você tem, pelo volume de consumo, você tem mais de uma importadora desses insumos no Brasil, então acaba que você não fica preso por falta de produto. Mas quando você vai para um produto ímpar, né, no caso de um lúpulo específico, onde a fazenda de lúpulo lá teve uma geada e estragou toda a plantação de lúpulo, isso sim é uma preocupação, porque quando você vai para uma cadeia profissional de venda, você fica sem o produto e como que você vai atender o teu cliente, né? Quando que você vai conseguir colocar novamente aquele produto que o cliente estava acostumado a consumir? Pois é, essa questão da constância, né, que é o grande
acho que é um dos pilares para o cervejeiro industrial, profissional, comercial, é ter a constância, né? Que é uma preocupação que o caseiro não tem, né? Fazer aquela mesma cerveja o ano inteiro e ter o mesmo sabor. O microclima pode variar bastante, né? Os sabores dos lúpulos, os aromas. Então, a particularidade do microclima está sempre regulado para chegar no percentual correto de óleos essenciais e sabores dos lúpulos aí é bem peculiar, né? Nesse momento. Quais são os desafios maiores que você vê como comerciante de cerveja, Marquinhos? Olha, hoje eu digo que seria a parte financeira. Então, você tem um mercado muito inchado, né? Eu acho que vieram muitas pessoas do mesmo sonho que eu tive quando eu monto. Olha para esse dado. Na época, quando eu fui montar a cervejaria, tinham 180 cervejarias no Brasil. Hoje, a fábrica pronta, tudo rodando, tem 1.300 e poucas cervejarias com CNPJ atuando no mercado. Isso até o ano passado, se eu não me engano, tá? Não sei os dados novos. Agora imagine que cada um deve estar produzindo as pequenas, né? De 2.000 a 20.000 litros mês, tá? Acho que 60% desse número que eu falei devem produzir mais ou menos essa quantidade. E as outras produzindo aí de 300, 400 mil litros mês, as grandes já artesanais, né? Então, você tem um grande volume de cerveja artesanal engarrafada nos mercados, pasteurizado, e tem poucas pessoas trabalhando com fresh beer. Então, eu acho que a vertente da cerveja artesanal para o cunho profissional teria que realmente ser voltado para esse segmento. Você vender localmente, vender uma cerveja fresca, algo que seja feito com tanto carinho que realmente dê gosto de consumir, né? E não ficar só nesse mesmo de cerveja comercial que tem por aí. Muito legal. Só fazendo um adendo, Marquinhos, uma vez eu fiz uma viagem, já tem 10 anos, né, para os Estados Unidos, ali na Califórnia, e tinha uns restaurantes e tinha um determinado selo. Eu comecei a perceber aquele selo várias vezes. Aí eu fui perguntar, o que significa esse selo? Aí o selo significava basicamente duas coisas. Uma era que todos os insumos que eles usavam eram orgânicos de lugares regionais ali perto, né? E dois, eles não tinham estoque, cara. Todos os produtos que eles usavam no dia do restaurante chegavam no dia. Chegava tudo de manhã, eu usava e isso fazia toda essa questão da qualidade. Num desses restaurantes eu comi um taco de peixe que foi simplesmente o taco mexicano mais gostoso da minha vida, um taco de peixe. Isso marcou Legal. demais. Né? E acho que isso tudo tem a ver também com a cerveja, de você fazer a cerveja jovem, fresca, consumir logo isso, né? Trazer ali no ápice da qualidade para o cliente, né? É um diferencial muito grande quem pode fazer esse tipo de comércio, de oferta, de produto, né? Sim. E aí, o que resulta, né? Resulta na integração do cliente e o fornecedor, né? A cervejaria. Porque esse elo de trazer o melhor para o cliente faz com que o cliente se fidelize. Ele vai estar querendo estar consumindo o teu produto cada vez mais, porque tanto você faz com amor, está trazendo uma energia muito boa para ele, e segundo, ele vai se sentir sempre muito bem em estar consumindo o seu produto. Então, acho que são duas coisas imprescindíveis no negócio. Fazer com amor e fazer um produto bem feito. Exato. Eu acho que vai chegar um momento que vai criar uma cultura do tipo do cliente comum começar a perguntar, né? Qual cerveja que está fresca aí, né? Qual que é a mais jovem, mais recente, né? Acho que vai chegar nesse tipo de coisa. E não só olhar no cardápio, ali, o preço, o estilo, coisa e tal. É.
Nesse momento agora do Covid, que a gente está vendendo muito para pessoa física, muitos deles já nos conhecem e alguns deles foram indicações, graças a Deus. Nossos clientes e amigos estão divulgando e estão colocando os nossos produtos para os outros amigos deles também experimentarem, né? Poxa, pede aí que a cerveja do Marquinhos é boa. E aí muitos deles vão perguntando qual cerveja leve que você tem. E a gente começa a atender o cliente tentando buscar os paladares dele, o que ele gosta, né? Para poder aconselhar o que ele pode beber e não ter uma experiência ruim. Então, existem clientes que já chegam perguntando qual que mais vende, qual que tá boa, né? Qual que é a boa. E a gente vai indicando, vendo o que o cliente gosta para poder oferecer, né? E é muito legal porque você já me deparei com alguns casos de pessoas nos festivais que falam assim, poxa, mas eu não bebo. Mas você já bebeu a minha cerveja? Eu falo, não, mas já bebi várias. Eu falo, então, peraí, posso te dar a oportunidade de você experimentar uma coisa nova? E aí as pessoas vão experimentar, poxa, eu nunca pensei que pudesse beber uma cerveja artesanal e gostar. Eu acho que como tudo, cara, tem os bons e maus produtos e tem essa questão de você ensinar a pessoa a reconhecer aquilo que ela está bebendo, né? Porque eu já tive minha fase de vinho, minha fase de café, minha fase própria de culinária, e eu percebo que tem muita gente que come, bebe e não sabe o que está comendo, não sabe o que está bebendo, né? Às vezes, fazendo só um comparativo, né? Você vai numa cafeteria especializada e você começa lá, o cara não pede simplesmente um expresso, o cara quer, não, eu quero um ristretto, qual é o grão que você tem aqui, né? Qual a característica desse grão, é um robusta, né? Como é que é? E a mesma coisa vale para a cerveja, você começa a ver que a pessoa, ela sai daquele mesmismo e começa a entender, não, eu quero uma mais encorpada hoje, eu quero uma mais frutada, mais cítrica, eu quero uma mais levinha, né? Hoje não, eu quero uma mais exótica para conhecer, né? E isso é bacana quando você vê o consumidor pensando assim também, né? Com certeza. É a formação, né, do paladar, vamos dizer assim, né? A gente diz que o paladar ele é criado na terceira vez que você degusta a mesma coisa que você vai lembrar daquele gosto que você teve. Então você vai formando essa cadeia. Então, se você vai degustando cervejas novas e cada cerveja dá um paladar diferente, a picância do lúpulo, o frutado, da levedura, o malte mais adocicado, o malte mais tostado, isso vai montando a galeria de testes, né, de provas que você fez para poder chegar hoje num paladar mais apurado de conhecimento do que você gosta, do que você quer aproveitar naquele momento de degustação, né? Exato, você falou uma coisa muito interessante, que eu acredito muito na tal da evolução, né? Por exemplo, tem muitas pessoas que não estão acostumadas a tomar uma cerveja artesanal, você já vai lá e enfia de cara nela uma IPA, né? Uma Double IPA, uma coisa assim, uma cerveja mais difícil de começar. Mas quando a pessoa tem uma evolução, ela começa ali com uma APA, uma Session IPA, começa a ver a questão do lúpulo, é igual, por exemplo, o café, né? Não tem ninguém que toma o primeiro café expresso e vai achar delicioso. Mas depois, quando você for gostar do expresso, você vai tomar ele sem açúcar e vai achar maravilhoso, né? A mesma coisa comida japonesa também, que não é de cara que você vai comer o sashimi e achar uma delícia. Mas acho que a cerveja também tem todas essas questões de você evoluindo, né, à medida que vai aumentando o corpo, vai aumentando o álcool, vai aumentando lúpulos e aromas e sensações, né? Complexidade. Justamente. Maravilha, Marquinho. E se você fosse dar uma sugestão aí para quem quer montar uma cervejaria, né? Você falou da base financeira, mas quais seriam assim os 5 principais pontos de atenção para uma pessoa montar uma cervejaria? Sair ali do caseiro e para um sonho de ser um cervejeiro industrial. Bom, acho que alguns pontos a gente tem que colocar no papel para que o sonho realmente torne realidade, né? Primeira coisa,
precificar o investimento que você tem que fazer, tá? Nessa precificação, ver o que você imagina que a tua empresa vai precisar de recurso para que ela se mantenha pelo menos 6 meses, tá? A gente fala do mercado aí que são 3 meses de contas pagas, mas eu calculo na cervejaria com 6 meses de contas pagas, tá? Lastro financeiro de 6 meses, pelo menos, né? Pelo menos, porque você vai estar embutido os 3 meses que o cervejeiro, que a empresa, empresarialmente, você fala administrativamente, porém, você tem um mês que você faz a compra dos insumos, você industrializa, com 28, 45 dias você vai ter o produto pronto, você vai começar a comercialização e vai gerar notas de recebimento. Essas notas de recebimento podem ser à vista, 5, 10, 15, até 30 dias, ou 45 dias, dependendo do tamanho do tanque que você tenha, ou a tua facilidade de vendas. Então, se você imagina os 3 que você já tinha de conta, mais os dias que você teria de venda para poder receber esse capital. Pensando mais nisso aí, o quanto que você está investindo na tua cervejaria, quanto que você imagina que você venderia de cerveja artesanal, como que você vai vender ela? Seja ela em barril, seja ela diretamente na torneira, ou seja ela em garrafas. Qual o público-alvo que você quer atingir? É um público de entrada? É um público que já conhece cerveja artesanal? Ou é um público geek, um público mais expert que toma poucas quantidades de um rótulo, de uma coisa totalmente especial? Aonde que você quer chegar, entendeu? Tudo isso vai ajudar na tua precificação, tanto de produto quanto de case de negócio, tá? Esse acho que são os primeiros pontos. Aí voltando, depois desse balancete, desse planejamento que você tenha, você vai dimensionar a tua cozinha. Você, desde da parte da cozinha, você vai determinar o que você vai ter de capacidade mensal de produção. Quantos dias você vai produzir no mês, né? 10, 15? Você vai trabalhar um turno, vai trabalhar com 2 turnos. Qual equipe, qual a força técnica que você tem desses seus profissionais, colaboradores, para poder executar tudo isso? Então, não é só o investimento monetário, você tem o intelectual também. Quais pessoas estão integradas dentro da tua empresa para te auxiliar a produzir, a vender, a fazer o marketing no financeiro e fazer toda essa relação junto com o seu cliente de interação para que essa cadeia continue rodando e não ter um buraco de sazonalidade de venda e nem de produção. Então, você tem que ter um ciclo muito perfeito, né? E eu acho que o outro passo muito importante é a gestão de marketing, né? Hoje a gente fala no momento particular de marketing digital, quais maneiras você vai vender seu produto? Você vai vender fisicamente, virtualmente, e por aí vai. Seu planejamento tem que englobar tudo isso. Os custos empresariais, contar com os custos extras, os conselhos, os responsáveis técnicos que tem, os custos variáveis de equipamento, depreciação, tudo isso você tem que estar, sei lá, da sua cervejaria de 5, 6 anos, 10 anos, você tem que fazer um novo aporte para que a empresa precise, ou então você faz um planejamento para dar um start e a tua cerveja, se você crescer demais, quanto mais você vai ter que aportar, porque você já gastou todo o seu investimento ali naquele momento, e para poder passar daquele momento em diante, você precisa gastar 4 vezes o que você já tinha gasto. E aí,
vale a pena você passar desse degrau e ir para um volume maior, ou é melhor você enxugar, trabalhar com a empresa mais concisa e ter um excelente produto para não deixar faltar, né, para o seu cliente? Então, focar direitinho onde você quer chegar. Exato. E a gente vê muita gente que acaba pensando alto demais, né, e acaba fazendo aí empréstimos bancários para fazer um upgrade e depois acaba que se arrebenta, né, que não consegue manter aquela produção e venda constante, né? Um grande Justamente. erro aí. Incha muito, né, o mercado, a sua operação, e aí como que você vai conseguir? Teu custo de produção era um, na hora que você triplicou a capacidade dos equipamentos, os consumos são outros, né? As perdas, as eficiências, tudo isso aumenta. Tudo muda. Então, no momento que você vai fazer uma purga de um tanque de lúpulo lá de 5.000 litros, é diferente do tanque que você faz de 500, você faz de 1.000, e isso aí pesa no bolso, né? Exato, né? São coisas sempre mais caras, é um risco também que acaba que fica maior ali, né? E mais uma pergunta, Marquinho, você acha que uma pessoa só, o dono do negócio, ele consegue focar na produção, na compra e na venda? Ou não? Tem que ser realmente separado? Marcelo, eu acho que há sim a possibilidade de fazer a produção, venda e compra da cervejaria, tá? Eu fiz isso e faço já há algum tempo, tenho colaboradores para isso. Agora, né, passei muito tempo sem funcionários, ou só auxiliar para poder me ajudar a partir de limpeza. Não é fácil, mas eu acho que é imprescindível no início da cervejaria para que as pessoas conheçam todo o processo, para que amanhã, na hora que ela for delegar, ela tenha na mão tudo detalhado para que possa transferir esse conhecimento para alguém. Nada mais justo do que o próprio empresário ter esse conhecimento para poder prosperar na frente. Exato. Legal. Marquinho, estamos aqui com 1 hora e pouco já de vídeo. Te agradeço bastante mesmo a participação aqui no canal, tuas palavras, teu conhecimento. E sempre deixando aqui o canal aberto para você sempre estar aqui quando puder contribuir. Muito obrigado, Marcelo. Foi um prazer estar aí com vocês. Espero que as palavras aí, o conhecimento que eu tive ao longo desse tempo, que eu pude passar para vocês aí um pouquinho só da minha história. Acho que a gente volta a falar algumas vezes aí, estou à disposição nos canais da máfia. Quem precisar de algum auxílio aí, quiser montar cervejaria ou tiver dúvida em algum processo de produção e eu puder colaborar, pode contar aí com o Marquinho que o conhecimento foi feito para poder ser transmitido. Legal, galera. É isso daí. Aqui embaixo você vai ver também os canais, as redes sociais da Máfia Beer, né? Para você conhecer produtos fantásticos. Para mim, uma das melhores cervejas que tem aqui na capital. E é isso aí, Marquinhos. Muito obrigado, pessoal, e até o próximo vídeo aí. Um abraço. Um abraço, galera. Até mais.